Então, eu estava falando um pouquinho do Brian, aproveitar enquanto o pessoal vai chegando aqui, vou retomar rapidamente. Né? Então, ele foi, né, sempre um apaixonado aí pela espiritualidade, desde criança, né? Aprendeu isso no berço, com os pais, né, que sempre foram muito espiritualistas também. A mãe dele, inclusive, dava aula na faculdade messiânica. Outro dia, estava conversando com uma moça que foi colega, foi aluna dela, gostava muito da sua mãe, inclusive, a Rosana. Né? O pessoal tinha muito carinho por ela na faculdade. Então, acho que nada como aprender no berço, né? Para quem não sabe, o Brian ele é líder de vários grupos também, né, de internet, e faz muitos estudos online voluntários aí, está sempre procurando desenvolver esse lado. E há um tempo já, quase um ano, né, a gente está trabalhando com o método Brilhantes, aí tentando levar isso de uma forma não religiosa para todas as pessoas. Na faculdade, o Brian fez marketing, especializou em história da arte, olha que interessante, mesmo na faculdade, né, num tema tão abrangente como marketing, ele foi falar sobre arte zen. Né, olha que bacana, né? É um conceito muito interessante entender o Zen através da arte, né? Que é muito lindo isso, muito bacana. A gente tem uma live, inclusive, um podcast que está no nosso canal do YouTube, onde ele explica bastante isso, né? Sobre a história da imagem nas religiões, tal, na espiritualidade. Né? E hoje a gente vai falar um pouquinho, né? Ele vai nos brindar aí com o tema do Sonen. O que é Sonen, o que é essa palavra que a gente sempre fala, muitas pessoas perguntam, alguns conhecem, outros não conhecem, né? O que quer dizer esse Sonen? Eu vou até começar com uma coisa interessante, né? Eu conheci essa palavra através de Mokichi Okada, né? Nunca tinha ouvido falar, embora eu tenha estudado japonês, né? Não sou um profundo conhecedor japonês, mas consigo me virar. E aí, um dia, conversando com o professor Guedes, eu perguntei para ele se só existe essa palavra dentro do meio messiânico. Ele falou que não, que é uma palavra recorrente na língua japonesa, embora seja pouco usada, porque ela é muito refinada, vamos dizer assim, mas ela existe, essa palavra existe na É uma língua palavra de japonesa. dicionário, tá no No dicionário. dicionário, exatamente, uma palavra de dicionário. Então, só para a gente entender, né, que... e por que a gente usa a palavra Soren e não traduz? Né? Assim como muitas palavras em inglês, por exemplo, a gente fala, faz um download aí. Se eu falar, desce o arquivo, não é a mesma coisa. Download a gente entende muito mais rápido, né? Ou seja, quando a gente é apresentado para algumas palavras, né, a gente já começa a usar sempre daquela forma, né, e vai ficando. Então, é importante porque o significado da palavra sonen, ele vai ser tão especial que, por mais que a gente fosse tentar traduzir, não existe uma palavra em português que consiga traduzir. E aí é importante perceber quão vasto é o significado dessa palavra e como é importante. Né? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho, estou só fazendo essa introdução um pouquinho aí para o pessoal chegar, mas a gente vai falar sobre sonen, sobre lei da atração, como é que um está relacionado com o outro, e o mais importante, como é que o sonen pode mudar a sua vida. Então, Brian, conta pra gente um pouquinho, né? Não sei como é que você quer começar aí, mas falar um pouquinho sobre Sonen, vamos lá. Sei que ele prepara um monte de coisa legal para vocês. Vamos lá. É. Então, sonen, assim, é uma palavra que muitas vezes é usada, né? Mas pouca gente conhece o real sentido dela. Não é o sentido, assim, do significado teórico, mas é o sentido do que ela quer dizer realmente, né? Do que ela quer dizer realmente. Sonen, assim, normalmente é traduzida como pensamento, né? Muitas vezes o próprio Meishu-sama, o próprio Mokichi Okada, ele usava com esse significado apenas, realmente como pensamento, né? Mas é muito mais que isso, né? Normalmente, assim, nos cursos que dão, traduzem, eles dão a explicação assim que Sonen é uma trilogia que significa razão, sentimento e vontade. Quer dizer, é um sentimento único, é uma emoção única que engloba essas três coisas, né? Razão, sentimento e vontade. Quer dizer, é algo mais do que o pensamento frio, do que aquele pensamento racional calculista. É uma coisa que envolve também o seu sentimento. E o sentimento com o pensamento, ele tem que ser impulsionado, vamos dizer assim, pela vontade, né? Então, Eu traduzindo acho que dessa aí, forma. Brian, tem uma coisa que eu acho que é importante a gente parar aqui e deixar muito claro. É muito comum a gente ver uma tradução rápida colocar Sonen como pensamento positivo. Mas se a gente Uhum. entender que pensamento é uma coisa só racional, que não envolve sentimento, essa tradução ela está aquém do real valor, do real sentido do Sonen, não é verdade? Será que a gente Mais do pode... que a quem. É mais do que a quem. Eu considero errada mesmo, até porque o Sonen ele pode ser uma coisa negativa. Né? Você pode ter um Sonen Exatamente. negativo, porque o Sonen, como ele envolve o sentimento, se o seu sentimento for negativo, o Sonen inteiro é negativo. Então, E quando isso você pode ser, fala que inclusive, involuntário, né?
A pessoa pode começar a entrar em sono negativo involuntário, o que é muito perigoso. Né? Sim. O sono por si só, o próprio Mukichi Okada falava, ele é um sentimento espontâneo, né? Você até pode pensar num sono, mas quando você... O sono, ele brota espontaneamente. É aquele sentimento, aquela vontade do momento. Ah, qual que é o sono do momento, né? É aquilo. Ah, eu quero o mal daquela pessoa, eu quero o bem daquela pessoa. Isso é sem querer. Quando você perceber, você já está sentindo isso, né? E aí, é lógico, a gente tem que ter também ferramentas de controle, um certo controle também do sono. Se deixar ele completamente livre, a gente fica quase como um animal, né? Fica quase instintivo. Isso é muito perigoso, né? Muito perigoso. Mas assim, pode falar. Não, é sutil isso, né? Mas é muito legal. Ao mesmo tempo que ele tem que ser espontâneo, a gente não pode largar para lá. Você tem um comando sobre ele, né? Você tem que buscar sentir e tudo mais. E essa sutileza é que é difícil de perceber. Eu já vi gente falar, não precisa se preocupar com isso. Não é verdade. A gente pode, né, induzir o sono, buscar colocar isso de uma forma ativa, só que também não é para forçar. Não, eu quero sentir um amor por uma pessoa. Não é isso. Né? Mas quando você tem aquilo, você pode direcionar aquele sentimento. Né? Isso. É como o professor Guedes falou para a gente ontem, né? Tem que cuidar do jardim mental também, né? Tem que ter um certo cuidado com o jardim mental. Isso também é o sono. Né? Então, assim, sono é aquela coisa assim... A vida do ser humano, basicamente, depende do sono que ele tem. Né? Então, é muito certa a frase. O sono incorreto comunica lá em cima. Comunica com o divino. O sono negativo comunica lá embaixo. Né? As próprias divindades também têm sono de construir e destruir. Isso é muito perigoso, né? Muito perigoso. O homem, o ser humano, ele é um ser intermediário entre o divino e o animalesco, vamos dizer, e o lá embaixo. Né? A gente está bem aqui no meio da coisa. Então, nós temos elo de ligação para cima e para baixo. Né? E, dependendo da nossa vibração, vai puxando mais para um, mais para outro. Então, tem ser humano que constrói mais. Curioso, Brian, você não quis falar o nome, né? Você não quis falar o nome do homem lá de baixo, né? Do negativo. Mas só de você verbalizar isso, você entra em sintonia com o sono dele. Né? Por isso que é importante, às vezes, não ficar falando dessas coisas negativas e tudo mais, e ter, né, esse sono positivo. Só de pensar já ativa, mas de falar mais ainda, né, o poder da palavra. Por isso que não é legal ficar falando dessas coisas. Você ativa o sono e associa o seu sono com as coisas negativas, com os níveis negativos. Então é importante exatamente. isso. E aí, assim, existem 3 características principais do sono que são fundamentais, né? Que a gente tem que ter sempre isso em mente. Primeiro, assim, o sono tem que ser forte, né? Tem que ser forte. Não sei se o pessoal sabe, né? A gente está nessa preparação da imersão já há alguns meses, na verdade, né? E ocorreram, assim, vários pequenos problemas, alguns não são pequenos, né? Coisas que a gente poderia ter desistido, né? Vamos falar a verdade, poderia ter desistido, poderia ter mudado as coisas no meio do caminho, tá? Mas a gente falou, não, essa temporada vai ser muito boa para as pessoas, é uma coisa que vai ajudar, tá? Então o Sony ficou forte, né? Mesmo com empecilhos, vamos em frente. Você imagina se Jesus tivesse o Sony fraco e na primeira perseguição ou pedrada ele já desistisse de pregar a palavra do Pai, né? Conforme foi orientado para ele. Não, ele foi firme. Quando ele estava a caminho, né, da Galileia para Jerusalém, ele estava se reunindo e ele sabia, os discípulos vieram falar para ele que ele estava sendo perseguido e corria risco de morte, de ser levado para Herodes, né, para ser julgado e para Pôncio Pilatos, antes mesmo de todo o problema que houve depois em Jerusalém. E aí ele fala, não, eu não vou fugir, eu não vou passar a minha vida inteira fugindo, eu vou viver a minha verdade e vou viver aquilo que eu vim para fazer. Né? Então, assim, é muito importante essa força, porque mesmo sabendo das consequências e tudo mais, a gente tem que ter força, porque senão a gente não realiza. Né? E com missão você tem que ter essa força. Então, o pensamento e o sentimento forte, né, eles são base para a gente poder materializar e realizar as coisas que a gente quer. Né? E aí um exemplo perfeito que se deu de Jesus, né? Muito legal, porque ele teve realmente isso. Pois é, e aí eu aproveito o seu exemplo e te pergunto, quem que teve o sono fraco nessa história? Quem que quando ficou apertado negou Jesus 3 vezes? Né? Existiu um sono fraco ali. Quer dizer, isso também ensinou a importância de ter firme isso. Né? Então esse é muito ponto.
Então, assim, sonem forte. Sonem forte. Mas, assim, sonem forte é diferente de sonem teimoso, tá? Tem esse ponto também. Porque, às vezes, assim, existem outros dois fatores assim, que possibilitam você concretizar seu sonem, que é o tempo e a ordem. Se o seu sonem está forte, está correto, mas você está fora do tempo, também não vai acontecer, né? Eu estava lembrando hoje que Leonardo da Vinci, ele fez projeto de máquinas voadoras, né? Teve muitos projetos de máquinas voadoras em 1500 e pouco que ele fez. Dizem as más línguas que um ou outro lá, em algum teste, até que voou um pouquinho. Não muito, mas voou, né? Pelo menos alguma coisa assim. O princípio mecânico, o aeroespacial, alguma coisa ele atingiu. Mas assim, não havia tecnologia na época, né? Hoje é possível aviões, helicópteros, porque existe motor de explosão, existe uma série de coisas aí que possibilita a máquina voar. Então assim, estava fora do tempo, ele estava adiantado demais, né? Ele era gênio demais, visionário demais, mas algumas coisas não foram possíveis. Então, uma das coisas é o tempo. E outra das coisas é a ordem. Se você faz as coisas fora de ordem, mesmo com o seu sono incorreto, tem muita chance de dar errado, né? Tudo no mundo existe uma ordem, né? Mesmo a natureza, as estações do ano, as coisas, o dia, a noite, os períodos, é tudo uma ordem correta. Então tem que ter ordem nas coisas. Então esses são dois pontos muito importantes. Mas assim, sono forte é fundamental. Até mesmo assim, vagas de emprego, né? Muitas empresas, eles analisam esse tipo de coisa nos candidatos, dependendo do que for o nível da vaga. Se for gerente, se for diretor, eles buscam esse tipo de coisa, né? Precisa ter sono forte. Quer dizer, mesmo você enfrentando dificuldades, você vai desempenhar aquele projeto, você vai conduzir aquela equipe, você vai fazer grandes coisas, né? E aí realmente a gente vê a diferença dos grandes homens para os que não atingem tanto sucesso. Realmente existe isso. Sonem é forte, né? Outra coisa, assim, é sonem grande. Você não pode pensar pequeno. Quer dizer, você começa sempre pequeno, lógico, mas o pensamento tem que ser grande, tá? Então também, outra característica de grandes homens. O Mark Zuckerberg, quando inventou o Facebook, ele tinha sonem grande. Primeiro ele pensou, vou fazer 1 milhão de seguidores e US$ 1 milhão. Quem assistiu aquele filme da rede social sabe essa história, né? Dizem que ali não é bem como foi, mas dá para ter uma ideia. Aí o Sean Park, lá, que era o cara do Napster, estava ajudando ele, falou, não, 1 milhão não é legal. Sabe o que é legal? 1 bilhão. Quer dizer, aumentou ainda mais o sono dele. Aí ele falou, então tá bom, 1 bilhão. Então fez 1 bilhão de seguidores e hoje ele tem, sei lá quanto tá a fortuna já, mais US$ 60 bilhões, mais até, acho que até mais, não sei o número exato. Então assim, lógico, não é todo mundo também que vai atingir isso, mas assim, Sony é forte e grande, tá? Sony tem que ser forte e grande. E aí, o terceiro ponto, que é onde normalmente as pessoas caem. O forte e o grande, no princípio, todo mundo tem. Todo mundo fala, não, eu vou pensar grande, vou crescer, eu vou ter aquela coisa firme, vou acordar cedo todo dia, vou trabalhar, tá. Mas aí tem uma coisa, o constante. O constante, que é o terceiro ponto, é onde as pessoas caem. A pessoa mantém o sono forte e grande por uma semana, um mês, um ano, mas dependendo do que for, tem que ser muito mais, tem que ser uma vida inteira, né? Tem que ser assim muitos anos. Então, sono forte, grande e constante. Presta atenção nisso, hein? Porque o constante é onde a gente cai, né? Eu convido todo mundo aí a fazer uma análise do sono que tem na vida, né? Ou que já teve, e se não caiu nessa parte, muitas vezes. Um exemplo legal disso, né, é a gente pegar esses grandes inventores, né, por exemplo, o Thomas Edison, o Tesla, eles pegaram, por exemplo, o Thomas Edison conseguir chegar na luz elétrica, o que ele errou, né, milhões e milhões e milhões de vezes, ele tentando, um explodia e queimava, até um dia chegou uma. Ou seja, ele precisou de uma só para dar certo, né? Mas se ele tivesse parado, não tivesse essa constância, ele não teria chegado lá. Né? Então, assim, a gente vê isso realmente nas grandes mentes, nas mentes brilhantes, né? Que existe uma constância, que também é diferente de ser simplesmente teimoso. É uma constância no sentido de buscar, não, ainda tem uma outra forma, vou tentar por aqui, vou tentar por ali, ainda não esgotei todas as possibilidades e tal. Né? Mas, vou lá, depois eu queria perguntar, que aí, até então a gente está ainda no lado humano, né? Mas daqui a pouquinho a gente vai começar a falar sobre a ligação com Deus em cima de tudo isso. Né? Sim.
Então, mas assim, mesmo no lado humano, né? Se a gente conseguir aprender essas partes, já é muito bom. E assim, o pessoal pensa assim, sonen é só para coisa altruísta. Não é bem assim, tá? Sonen é sonen. O que você quiser fazer na vida, se você tiver sonen, você consegue. Ah, eu tenho sonen de ser rico. Tenho sonen de ser rico. Tudo bem, ótimo. Mantenha esse sonen. Mas então o que você precisa fazer? Você precisa se aprimorar no seu trabalho, você precisa trabalhar bastante, você precisa aprender a juntar dinheiro, né? Você precisa ter várias coisas aí que vão te possibilitar isso. Você consegue. Por que não? Lógico que consegue, né? Mas assim, tem que ter isso forte. Forte, grande e constante. Né? Agora, aí sim vamos entrar no que você quer falar. Existe um ponto fundamental. Você pode ter sono forte, grande e constante. Só que se ele não estiver, e ainda alinhado com tempo e ordem, que eu tinha colocado antes, mas se não estiver de acordo com o propósito divino, o seu sono vai fracassar. Tá? Você vai obter um quase sucesso, você vai estar ali na beira da praia e vai morrer. Exemplos disso não faltam no mundo. Por exemplo, sono de Hitler, Napoleão, Alexandre o Grande. Esses caras queriam conquistar o mundo. Todos eles quase conseguiram. Todos quase conseguiram. Eles foram até o limite. Mas tinha uma coisa que faltou. A justiça. A parte correta que estava desalinhada do sono de Deus. Então, no último minuto, tudo deu errado. Isso Esse é um muito ponto importante. fundamental. Esse deveria ser talvez a primeira premissa. Porque se a gente começar errado, não adianta nem ser forte, grande, constante, tempo, ordem, nada disso. Né? A gente já tem que estar alinhado com essa premissa antes. Eu acho que isso é fundamental. Né? Tá unido, talvez, o que a gente chama de sonem de Deus. Né? É conseguir perceber o sonem de Deus e estar junto com esse sonem. Onde o nosso sonem humano, né, caminha junto com o sonem de Deus. E aí realmente não tem como dar errado. Né? E aí, inclusive, até ao contrário. Até aquilo que parecia impossível se torna possível. Exato, Né? Acho que é exato. muito bacana. Mas Né? eu quis começar falando do sono humano, porque assim, se a pessoa aprende a desenvolver o sono humano, já é grande coisa. Porque Sim. isso existe uma parte que é difícil também, a parte humana mesmo, né? De você firmar o pensamento, de você colocar meta, de você ir firme. Quem aprende isso já é grande coisa. Depois, a parte de alinhar com Deus, ela é, entre aspas, mais fácil, né? Porque como é uma parte espiritual, então você consegue atingir de uma forma mais rápida. E assim, se você tem o Exatamente. sono bem desenvolvido, mesmo errando, mesmo estando desalinhado com Deus e tendo fracasso, você já sabe como tem que fazer. Aí basta você depois alinhar com Deus. Né? Ontem também o professor Guedes falou esse ponto para a gente. Essa questão da gente se submeter a Deus. Né? Da gente se colocar às margens de vontade de Deus. Quer dizer, alinhar esse sono. Alinhar esse sono. Porque Deus não quer nada ruim para a gente. Isso já é uma garantia que nós temos. Né? Para ninguém. Ele só quer alegria, paz, felicidade e prosperidade. Só que a gente erra. O nosso sono é que está errado, então ele não consegue ajudar. Mas se a gente for alinhando aos poucos o sono com o de Deus, então sempre a atuação dele vai ser maior. E assim, o sono de Deus, né, já que nós estamos falando sobre isso agora, tem uma coisa, ele é absolutamente correto e infinito. Como é que a gente sabe isso? Muito simples. A gente consegue ver o tamanho do sono pelas coisas que uma pessoa cria, que alguém cria. O que Deus criou? Deus não criou o universo? O universo não é infinito? Então, qual que é o tamanho do sono de Deus? Infinito. Né? Quer dizer, esse sono, além de ser amoroso, ele é infinito, ele tem tamanho. Quer dizer, o sono do ser humano, por mais que o ser humano tenha uma limitação física, material, humana, ele também pode ser infinito. Né? Se você tem um sono infinito e consegue realizar que for uma parte dele, já é uma grande coisa. Né? Uma coisa bacana que você está falando aqui, que eu queria interessante a gente perceber, né, que para que tudo seja materializado, antes tem que haver o sonem, tem que haver o pensamento. Aquela coisa que a gente sempre fala, né? O pensamento vem antes para poder materializar, o espírito precede a matéria, o espírito vem antes e comanda a matéria. Então, para Deus ter feito tudo o que fez, também houve necessidade daquele sonem, mas para nós também. Né? Para a gente conseguir materializar as coisas na nossa vida, né, é impressionante. Quer dizer, se você não tiver esse sono incorreto, vai materializar aquilo incorreto que você fez também. Né? Então, muito importante isso. Né?
A Ana está comentando aí, nunca tinha pensado nisso na vida. Como tem um pequeno delay, só comenta exatamente que parte, tá, Ana, para a gente poder falar em É, cima, comentar. O exatamente. isso é o que eu não sei, né? Então, já que você tocou nesse assunto, vamos falar então um pouco sobre isso, né? Os três níveis em que as coisas se realizam. Então, sim, temos o nível primeiro do sonen, quer dizer, tudo surge no pensamento, sentimento, na vontade. Surge daí, qualquer coisa. Até eu, para levantar um braço, primeiro tem que ter o sonen, senão eu não consigo comandar meu corpo a fazer isso. Surge no sonen. Aí, segundo ponto de tudo que existe é o Sonnen, ele é assim, ele é espiritual, né? Ele é completamente metafísico. É um pensamento, é uma coisa assim, espiritual. Depois surge a palavra. Aí, diz, por exemplo, na Bíblia fala assim que Deus criou o mundo pelo verbo, não é isso? No japonês fala assim pelo kototama, pelo espírito da palavra. Então, a palavra você já está começando a materializar o Sonnen, né? Eu contei para vocês ontem a experiência negativa que eu tive ontem de manhã, que eu materializei um sono negativo pela palavra e foi complicado. Tudo bem, coisas que acontecem, né? Mas assim, naquele momento eu criei uma coisa que foi nociva. E o terceiro ponto, que é a ação concreta. Quer dizer, você Brian, acho que pensou, ficou uma falou dúvida e tem que antes. concretizar. Sim. A Rosemary está perguntando, o sonen começa no espiritual? Acho que é importante deixar claro para ir para frente, que é um elencar de Sim, coisas aí. Né? A gente fala espiritual, mas é porque assim, é no nível do pensamento, né? É no nível abstrato. Na verdade, isso significa também espiritual, mas é que é no nível assim mental, né? No nível etérico, por assim dizer. Então começa assim e aí você vai trazendo para materializar. Então por isso que são esses três níveis, né? É o nível mental, o nível de pensamento mesmo, de sentimento, aquela coisa impalpável, intangível. Aí você muitas vezes, dependendo do que for, existe a materialização pela palavra, né? Por exemplo, você se apaixona por alguém. Primeiro você bate o olho, dá aquele tom, né? Deu aquela paixão. Isso é Sony. Ou seja, nossa senhora, que pessoa maravilhosa, que deu aquela coisa. Isso é espiritual. Começa pelo som. Aí você vai fazer a palavra. Você vai falar com a pessoa, você vai falar, eu te amo, né? Vai falar, vai materializando as coisas pela palavra. Quer namorar comigo? A pessoa fala sim, materializou pela palavra. Quer casar comigo? Sim. Né? E no terceiro ponto é a ação concreta, né? Quer dizer, você casou realmente, você namorou realmente, você está junto. Tal. Então, o que acontece? Aqui tem um ponto que é importante e sutil. Questão do pensamento correto ou não. Quanto mais abstrato, menos problema tem se é errado. Por exemplo, você pensar uma coisa errada, tudo bem, não é tão grave. Isso acontece, né? É quase inevitável a gente não pensar alguma coisa errada durante um dia. Acontece. Pensou mal de alguém, reclamou da vida, né? Não tem muito problema. Falar uma coisa errada já é problema. Já é uma coisa mais complicada. Às vezes é irreversível, né? E fazer uma coisa errada, mais ainda. Você está realmente assim concretizando um erro. Aí fica um pecado. Por outro lado, se a coisa for boa e você mantiver só no pensamento, isso também é ruim. Isso também é errado, né? Porque você tem um pecado de omissão. Se você tem ideias boas, você tem que concretizar, tá? Porque muitas vezes, inclusive, isso materialização, recepção da intuição divina, recepção de coisas que você se supõe que você tem que fazer, é a sua missão, é o que Deus espera de você naquele momento e você não faz. Olha, Então, Brian, tem uma omissão é coisa um pecado grave. que você comentou uma vez em um dos podcasts, que foi a lei da retribuição. E as pessoas se espantaram, puxa, mas precisa realmente retribuir? É uma lei? Né? Então, acho que seria uma hora de retomar esse ponto. A Renata, que está na live, ela teve essa dúvida também, outras pessoas. Né? Até que ponto realmente eu sou obrigado a isso? E se eu não fizer, não retribuir, o que acontece? Né? Isso é muito importante a É, gente entender. Né? aqui, assim, sobre a lei da retribuição, é assim, é uma coisa que vai ocorrer naturalmente, né? Esse é um ponto que eu queria, que talvez eu não deixei muito claro naquela vez, mas esse é um ponto que é legal de colocar. Porque, assim, as pessoas falam assim, lei de causa e efeito, né? Lei do karma. Ah, então eu fiz isso, eu tenho que pagar por isso. Isso é uma coisa que o professor Guedes já orientou muitas vezes também pra gente.
Não é bem assim. Você não precisa fazer olho por olho, dente por dente. Isso aí é Velho Testamento, né? É outras épocas. Naquela época talvez fosse verdade, hoje não. Hoje existe o quê? Existe o perdão divino. Hoje existe construção de um mundo novo para a gente, né? Como muita gente conhece aí como paraíso terrestre. Então, assim, pequenas coisas, e mesmo coisas maiores, é o momento do perdão. Deus está perdoando a gente, né? Então, o que acontece? Se você se arrepende pelo. Se você muda pelo arrependimento e pelo discernimento, você vai ser perdoado, né? Se Deus perdoa, mesmo se a pessoa às vezes ainda não te perdoa, mas Deus perdoa. Agora, pela justiça divina, o que você não pode fugir é a lei da retribuição. Então, o que é isso? Cada coisa boa que a pessoa te faz, você vai ter que devolver. Mas não é que vai ter que devolver. O próprio universo vai criar condições para que isso aconteça. Não é uma coisa forçada ou imposta, é uma coisa natural, uma coisa gostosa, né? Ué, isso assim, também é sonho de cada um, né? Eu faço questão de devolver cada coisa boa que as pessoas me fazem. Uma palavra amiga, ou, nossa, amigo me emprestou dinheiro, ou me fez não sei o quê. Poxa, em algum momento eu quero devolver. Claro, né? Eu faço questão. Puxa vida, que maravilha essa pessoa. Eu quero encontrar, essa vida não é mais possível? Tudo bem. Então eu vou pedir para Deus. Quero encontrar na próxima vida e ter a possibilidade de pagar. Mas não é uma coisa forçada, não é que, assim, nossa, E não vou ter que precisa ser cuidar, pagar. e não precisa ser diretamente para aquela pessoa. Você pode devolver Não, de outras formas. Né? Uma pessoa te exato, ajuda aqui, você ajuda a outra ali, a outra ajuda aqui. exato, Quando menos espera, aquela última pessoa está ajudando o primeiro e o mundo se equilibrou. Né? exato. Isso é muito bonito. Pois Naquele é. filme da Corrente do Bem, isso fica muito Corrente do claro. Né? bem. Você É faz o muito bem para os legal outros. isso. Né? Isso. Então, você imagina se os pais também, né, criassem os filhos só para devolver para eles mesmos o que eles fizeram pelos filhos, né? Por isso que normalmente fala assim, não, o filho cria para o mundo. Eu ensinei, eu dei base, eu fiz um monte de coisa, mas agora ele vai fazer para outras pessoas. Vai fazer para os filhos dele, né? Os mesmos valores que eu ensinei, vai fazer para alunos, para pessoas que conhecem, que vão encontrar, né? Então, isso tem que ser passado, não pode ser assim, né? Então, assim, sobre essa lei da retribuição, mas é muito importante ter esse sone, né? Sone de gratidão é uma coisa fundamental. Isso também tem a ver com lei da retribuição, e isso é uma coisa que muda a vida, né? Quer dizer, tem que ter gratidão por todas as pessoas, né? E assim, por pessoas que ajudam é fácil, mas você tem que ter gratidão por aquela pessoa que é o exemplo de como não ser e como não fazer. Ah, mas meu padrasto me batia. Tá bom, ótimo. Aquela história que eu já contei do psicólogo lá, né? Então, ótimo. Use isso para crescer, né? Use isso como exemplo seu para nunca fazer igual. Isso é tão ou mais importante ah, do que a pessoa que te mostra Sou bem. pelo lado positivo. Né? E assim, Sony realmente é uma coisa Só para incrível, ficar né? Tem claro, até tá, uma gente? história. Ter gratidão não quer dizer aceitar o erro, né, e não ficar impune, não são coisas bem diferentes, né? Porque às vezes a gente acha Assim, que está, né, dando valor aí para uma pessoa que está batendo no outro. Não, não tem nada a ver uma coisa com a outra. O processo é interior. A justiça, inclusive, do homem e divina vão se cumprir. Né? exato, Importante exato, isso. exatamente. Exatamente, como fala assim, Deus é bom, mas não é bobo, né? Então, existem as coisas corretas também. Senão também. Então, né, tem uma história, acho que contada inclusive pelo Einstein, né? Que foi assim, numa aldeia de esquimós. Então, caiu um homem no lago congelado. E não tinha ninguém por perto, só tinha um menininho de uns 10 anos. E esse menino foi lá, botou o braço e puxou o homem para fora. Era um homem grande, tudo, né? E aí voltaram para a aldeia, ele contou essa história, ninguém acreditou. Falou, como que um menininho desse tamanho te puxou, né? Você se debatendo lá no lago congelado e tal. Ele teve força para te puxar. Aí o sábio da aldeia virou e falou assim, eu sei como ele conseguiu. Aí todo mundo, como? Como? Falou, porque não tinha ninguém por perto para falar que ele não conseguiria. Né? Quer dizer, o menino não se deixou limitar. E aí é um ponto importante. A gente se deixa limitar pelo sonho dos outros. Né? Isso é complicado. Uma coisa é você receber bons conselhos, é você ouvir assim voz da experiência, mas outra coisa é limitar o sono. Né? Isso não pode
De jeito nenhum. E até porque a gente tem a intuição que vem para a gente. Aquilo que é para você fazer não vai vir para o outro, vai vir para você. Né? Aquela inspiração vem para você. E só você está sentindo aquilo. Aí as pessoas que não sentiram aquilo que você sentiu, sabendo, puxa, mas vai dar certo, vai lá e faz e tal. Ah, mas não vai lá, não vai dar certo, o que é isso e tal. E você escuta aquilo, mas não escuta a sua intuição. Né? Isso não é legal. Né? E assim, aquela intuição realmente vem para te ajudar. Isso é super importante. Alguém comentou que ele não sabia que era impossível, foi lá e fez. Foi lá e fez. É isso mesmo. É isso mesmo, tá certinho. Desde que a coisa esteja alinhada com o sono de Deus. Eu quero repetir esse ponto. Tá? Mas é isso mesmo, é isso mesmo. Você não vai ter o limite até que alguém diga que você tenha. E muitas vezes esse alguém é você mesmo. Esse é o problema. Né? Esse é aquela famosa autossabotagem que a gente fala, né? O auto-boicote. A gente mesmo se boicota. Pois é, mas tem uma coisa que é legal aqui, é que assim, se para Deus nada é impossível e Ele consegue realmente realizar tudo, e a gente pode entrar em contato com isso e pode pedir, para nós, será que também a gente consegue materializar tudo? E aí entra, a gente consegue realmente, quando a gente fala em sonem grande, né, com um sonem forte, constante, se a gente conseguir entender que aquilo é o momento, que é o certo, que é a vontade divina, sentir aquilo, a gente não vai conseguir realmente materializar uma coisa muito maior daquela do que a gente próprio tem condições. Isso é muito forte. Né? Esse superpoder é muito importante, porque quando, às vezes você sozinho pode não ser capaz. Mas se você falar, não, mas eu tenho um sócio aqui, né? Ele me ajuda. E esse sócio tem todo o poder do mundo. E isso é muito importante. Então, quando a gente consegue colocar o poder divino para atuar junto, porque a gente, na realidade, está sendo instrumento daquele poder divino, a gente consegue materializar coisas muito maiores, muito superiores. Isso é muito importante. Não quer dizer que a gente não tenha que dar um passo de cada vez, começar pequeno, materializando, tudo mais. Mas o nosso sonem, ele pode ser do tamanho do mundo. Porque a gente também está junto com tudo isso. Aí eu pergunto assim, né? Você deu aí um bom exemplo. Fisicamente falando, qual que é a diferença nossa para Jesus Cristo, para Buda, para o Silvio Santos, para o Mark Zuckerberg? Qual que é a diferença? O corpo é o mesmo, sabe? Quer dizer, outro corpo, claro, mas assim, é a mesma coisa, né? É a mesma coisa. Ele respira o mesmo ar que a gente, ele usa o mesmo dinheiro que a gente, ele usa a mesma tecnologia. É a mesma coisa. O que mudou aí? O tamanho do Sony, o tamanho da coisa. E lógico, aí também existe uma outra coisa, né? A missão de cada um, né? Isso também, mas aí também é determinado por Deus. Então, se você tem Deus como sócio, aí também tem isso. Missão de cada um. Agora, Deus também, ele dá a missão também de acordo com o seu sonho. Se o seu sonho cresce, a sua missão cresce. Ele está esperando. Ele falou, pô, eu tô aqui com uma promoção para te dar, mas você não está vindo atrás. Você não trabalhou para isso, você não estava interessado. Não vou dar, então tá bom. O livre-arbítrio existe, né? É uma coisa que a gente já chegou à conclusão que o livre-arbítrio é quase uma maldição do ser humano, mas ele existe, né? A gente usa tão mal que era melhor não ter, né? Mas se não tiver, a gente não aprende, não evolui, não aprende a lidar com ele, ou até deixá-lo de lado, né? Para deixar as coisas fluírem de uma forma mais natural, muitas vezes, né? Mas, enfim. Vamos lá, vamos continuar. A Renata disse que não tá escutando aí. Tá bom som, pessoal? Será que deu pau de novo? Não, teve uma hora que deu uma rodadinha e parou um pouquinho. Depois voltou. A internet, como a gente começou, a gente percebeu. Está bem difícil hoje. Hoje está difícil mesmo. O próprio Instagram está um pouquinho complicado hoje. Tá. Mas põe um ok aí, pessoal, se está todo mundo ouvindo os dois, por favor. Coloca um ok, pessoal. Senão a gente não tem como saber aqui, né? A Renata falou que não. Deixa eu fazer um teste aqui. Vou colocar no meu aqui, tá? Parou um pouquinho. Não, tá entrando, tá chegando. Eu coloquei pelo telefone, ó, tá ok. Renata, deve ser o seu, você deve ter tocado sem querer em alguma coisa, ou a sua internet aí deve estar com problema. Mas o Instagram tá ruim hoje mesmo, viu, gente? A Cris gostou da expressão Deus como sócio. Deus como sócio. A única coisa que ele é sócio majoritário, tá? Tudo bem. É nosso problema ali. Se tiver um milésimo já é suficiente, né? Suficiente. Se a gente entrar com sociedade 99% e 1% das ações ser de Deus já é suficiente. Esse 1%
é o que completa tudo, né? É o que completa tudo. E assim, né, existem também uma outra coisa que eu queria comentar hoje, que é assim, o sono das coisas, né? A gente está falando assim de um sono muito intangível, mas existe o sono das coisas, né? Por exemplo, dinheiro também tem sono, né? Então, por exemplo, assim, a mãe dá R$ 20 para o filho. Fala para ele assim, ó, esse R$ 20 é para você almoçar, eu vou trabalhar o dia inteiro hoje, não vou estar em casa. Você pede um lanche, pede um almoço e tal. Tô dando com essa intenção. Aí, volta à noite e pergunta, você comeu o quê? Fala, eu comi a bolacha que estava no armário, e esse R$ 20 eu comprei uma camiseta. Aí ela fala assim, tá bom, R$ 20 por uma camiseta, foi bom o negócio, né? Só que eu não te dei com essa intenção. Esse dinheiro não foi usado para o que eu queria. Eu também vi a promoção da camiseta e trouxe outra aqui, igualzinha. Olha aí, você gastou à toa, né? Estou dando um exemplo forçado, lógico, né? Mas só para entender. Quer dizer, não foi respeitado o sono de uso da coisa. E a gente faz isso o tempo todo, né? Eu estava até pensando, né? Por exemplo, caneta. Caneta tem o sono do quê? Foi feito para quê? Para escrever, para comunicar, para transmitir mensagem. E muita gente usa caneta, por exemplo, para fazer penteado no cabelo, assim, né? Cutucar a orelha. Cutucar a orelha, né? Quer dizer, não é que não chega a ser eu não gosto dessa palavra, mas não chega a ser um pecado fazer isso, não é isso, né? Não é isso, mas assim, quando as coisas são usadas com o sono correto, o sono em que elas realmente foram feitas, a energia é diferente. A energia é diferente. Parece que a vida flui de uma forma diferente até, né? Brian, tem uma perguntinha, ainda voltando um pouquinho do que a gente estava falando. A Ana Patrícia está perguntando: Deus precisa que tomemos uma decisão nossa e compromisso para que o sono dele se realize na nossa vida, né? E a Célia, ela comenta de novo, né? Que privilégio ter Deus como sócio. Eu só queria colocar uma coisa, porque essa questão do sócio, né, Deus, acho que pegou aqui na live de uma forma surpreendente. As pessoas, puxa, mas Deus como sócio? Por que não? Né? Eu acho que talvez até a gente inverter isso. Poxa, será que eu não posso me oferecer para ser sócio dele? Deus, o que o senhor quer na sua empresa? Posso ajudar em alguma coisa? Por que vocês não pedem para ser sócio dele? Né? Talvez ele diga sim. Será que a gente já parou e pediu, e falou, e conversou, e parou para ouvir a resposta? Né? Parece uma coisa, nossa, mas ter Deus como sócio, né? Por que não? Né? Vamos parar, gente, de achar que essas coisas não são possíveis. Né? Sim, é possível. Né? Ele é tão bom e tão grandioso que sim, é possível esse tipo de coisa. Né? Mas a gente tem que se predispor a isso. Tem que pedir, tem que colocar e tem que fazer. Né? Tem que acontecer, porque o sono não pode ficar só em nível de pensamento. Tem que ir para a prática, como a gente estava vendo. Né? Mas vamos voltar aqui na pergunta, então. Né? Precisa que tomemos uma decisão nossa e compromisso para que o sono dele se realize na nossa vida? Sim, sim. Sim, como o professor Guedes nos explicou ontem, a gente tem que se submeter. Submeter da forma positiva. Nos colocar à disposição de Deus. Porque nós estamos aqui já para cumprir uma missão que Deus nos deu. Né? Só que muitas vezes a gente esquece essa missão, a gente desvia da missão. Veja como o sono que ele nos colocou aqui normalmente não é cumprido. Olha só, é o sono das coisas que eu tenho falado. Né? Nós somos também não vou falar um objeto, que nós somos muito mais que isso, mas nós somos uma existência criada com sono. E a gente se desvia desse sono. E as coisas dão errado. Né? Então, para dar certo, ele já está ali pronto, porque ele já colocou a gente com essa ideia, com esse sono. Mas a gente tem que ter essa atitude. Tá bom, Deus, então agora eu quero. 40 anos da minha vida não quis. Tá bom, não tem problema. Por isso que Deus deu uma vida inteira para a gente. Né? Eu acho que essa metáfora da sociedade, ela está indo muito além. As pessoas estão gostando disso. Eu quero enfatizar mais um ponto que eu acho que é legal, porque essas metáforas ajudam a gente a entender a nossa relação com um Deus que é uma coisa às vezes difícil de entender, né? Tá falando aqui, achei ótimo, será o melhor sócio e guia. Nesse eu posso confiar, Deus. Sim. Claro. Mas claro. Aí eu pergunto, você tem um sócio, o Brian, por exemplo, é meu sócio. Eu posso fazer tudo o que eu quero, não preciso perguntar nada para ele? Então não é sócio, é funcionário. Né? Sócio é aquele que você vai, conversa, pede opinião, respeita a opinião dele, né? Decide, olha por aqui, olha por ali, tá certo? Então esse tipo de conexão tem que existir. Se você quer seja sócio, pare para ouvir o que ele está te falando. Pare para ouvir as opiniões, para escutar a sua intuição.
né? E aí realmente ele vai ser um sócio efetivo na sua vida, na sua empresa, na sua vida empresarial, pessoal, né? Empresa do E ser. sabe, Né? e sabe por que, que Deus é sócio e não é patrão? Porque se você tomar uma decisão por sua conta, ele vai respeitar. Aí é que é a Exatamente. sociedade. Ele vai respeitar. Ah, ele vai falar, não, não vai dar certo, mas tá bom, ok. Você está insistindo, ele vai respeitar, entendeu? Aí é onde que é a sociedade. Agora, se você fala, não, Deus, então o que o senhor acha para mim? Fala, não, eu acho assim, assim. Ah, então tá bom, pronto. Olha Ó, que sociedade mais a bonitinha. Célia, Né? a Célia colocou, né, uma via de mão dupla. Perfeito. E além disso, é uma via onde cada passo é dado de uma vez. Ele nunca vai falar para você, olha, daqui a 3 meses faça isso. Ele fala, agora faça isso. Depois você fez isso? Então agora faça isso. Depois faça aquilo. E vai. Ou seja, não adianta nada eu falar para você fazer um monte de coisa lá no frente se você não fez o que tem que fazer aqui. Né? Ou seja, é importante você realizar a cada momento. E isso entra muito a questão da ansiedade. Quando a gente fala em ter intuição, a gente imagina, vou pensar, vou pedir uma intuição para todo o meu projeto. Calma, mas você não pensou nem no primeiro passo ainda. Né? E as coisas vão vindo na hora que você Não vem. precisa. E É depois aprender a que vem. conter a sua ansiedade é, primeiro, saber que ela vai chegar, aquela informação, mas que vai chegar na hora que você precisa dela. Porque antes é perda de tempo. Né? Por que eu vou mandar informação se você não fez nenhum primeiro passo? Né? E aí vai Exato. chegando. Então ele é um sócio muito justo também nesse sentido. Né? É muito É. preciso. Você falou a questão do Thomas Edison, da invenção da lâmpada, A né? lâmpada. É, então, assim, eu tenho certeza que, provavelmente, em algum momento, todo esse conhecimento, todas essas tentativas fracassadas que ele teve, em algum momento veio a intuição, que reuniu todas essas informações que já estavam aqui, porque ele já tinha tentado, se esforçado, e fez a conexão correta. Porque é isso que acontece. Não vai vir uma coisa, muitas vezes do nada, se não tem nem o que fazer de conexão aqui. Né? Perfeito. Na verdade, assim, os pensamentos, esse tipo de coisa, assim, principalmente cientista, né? O pensamento é um quebra-cabeça. Então ele vai pondo as peças aqui. Fica tudo fora de ordem. Tenta de um jeito, tenta de outro, tenta de outro. Não dá certo. Chega uma hora que aí, por ser missão e por ser a pessoa estar tá no ponto já maduro, Deus completa. Porque se não fosse assim, o mundo não ia evoluir nunca. Em milhares de anos, sempre teve que ter as pessoas que tivessem esse acerto, essa conexão. Né? E aí Isso é Deus muito, completa, muito fala, não, importante. é assim, o quebra-cabeça é assim, ó. Você quase acertou, só que essa peça não é aqui, é aqui. Pronto. Exato. Mas Aí é você onde teve que vem fazer aquele todo oráculo. um trabalho antes. Né? Todo, Eu acho que todo. assim, a gente fala muito, né, dos 3 pilares do método Brilhantes, né, do espiritual, do emocional e do racional. E dentro disso, as pessoas acham que às vezes, então eu vou cuidar só do espiritual, não preciso mais pensar no racional. Não é verdade. Né? Você tem que aprender, porque se você não tiver esse conhecimento todo, quando a inspiração vier, você não vai conseguir materializar, não vai conseguir entender. Eu tenho um exemplo que eu gosto muito, que é do Divaldo Franco. Né? Tem quem assistiu o filme dele, ele conta, né, que chegou uma vez que ele foi fazer uma palestra e os espíritos iam lá falando para ele, né, o mentor dele e tudo mais, e ele ia meio que comentando tudo aquilo. Aí um dia ele pegou, não quis saber, não estudou, não se preparou e tal, e aí ele começou a ter uns brancos na hora da palestra, né? Aí o mentor, né, falou para ele, aí, vai lá, Bambambam, vamos lá, o senhor não é o palestrante aí, vamos lá. Não, mas eu vim aqui só para transmitir. Não, o senhor é o palestrante, está o seu nome lá, vamos lá, vai lá, eu quero ver. Você precisa estudar, precisa aprender para poder entender e levar aquilo da melhor forma possível para o que eu estou fazendo. Ou seja, em todos os aspectos, a gente precisa fazer a nossa parte. Né? O mundo espiritual não trabalha sozinho, ele precisa da gente agir, né, para poder Claro. fazer. Então, eu vejo muito, mas eu já orei, já pedi tanto, né? Se fosse só isso, fica difícil. O pessoal brinca, né, que se fosse assim, campeonato na Bahia ia terminar sempre empatado, né? Porque todo mundo reza do lado, reza do outro, Todo mundo reza. e aí ia terminar sempre no empate. É Mas bem não, isso. quem é que Bem foi lá em campo e fez melhor? Quem é que treinou melhor? Aquele sim vai ganhar, né? Porque só, né, só por pedido, só por oração, as coisas não funcionam. A gente precisa fazer a nossa parte também. Né? Que é o Vou constante, pedir né? pro pessoal agora, né? A gente já está chegando quase no horário. Pedir pro Opa, pessoal agora digitar o código. Eu mandei um código secreto nos grupos hoje do WhatsApp, do Telegram, valendo um infográfico sobre Sony. Tá? Então, quem quiser ganhar, quem pegou esse código, digita agora. Não vou falar, quem quiser, logicamente. coloca aí. Coloca agora, o Chico está acompanhando aí o chat para ver quem vai
digitar. Aí manda um direct pra gente e a gente envia, tá? Esse infográfico tem uma coisa muito legal, gente, que é o Eu ia falar sobre significado isso agora. e o símbolo em japonês da palavra sonen, né? E explicando como o sentimento é importante nessa palavra sonen, né? Que a gente fala sempre do pensamento e esquece do sentimento. E talvez ele seja até mais importante, né? E a gente vai falar muito isso na imersão, né? Opa, pessoal falando aí. Tá colocando? Ó, o Tem que pessoal ó, até viu, mas eu não lembro se nem era o sonen código com não dois vale, N, hein? se era só Ah, não 567, fala, não maiúsculo, minúsculo. fala. Não, mas a gente vai dar um infográfico do Não, mesmo, não tem problema. o maiúsculo, minúsculo, tudo bem, mas tem que Ou colocar. não teve uma resposta igual ainda. Aí, ó. Maiúsculo, minúsculo, tudo bem, isso não tem problema, mas tem que colocar a sequência correta, vamos dizer assim. Não, tá Vai certo. O anotando pessoal aí, Chico, para tá mandar se para o esforçando pessoal. aí. É isso aí. E ó, só uma outra coisa que eu queria falar sobre Sonnen que é bem interessante, né? A gente falou aí até de alguns mestres, Jesus, tudo. É assim, uma coisa muito importante no Sonnen. O Sonnen, ele tem que trazer esperança. Ele tem que trazer esperança, tá? Sonnen que é grandioso, que você quer realmente ajudar as pessoas, tem que trazer esperança. Esse é um ponto fundamental que eu também tenho me policiado ultimamente, né? Então, por exemplo, assim, tem muitas pessoas subindo uma montanha. Aí, uma delas lá em cima fala assim: acho que nem daqui a 1.000 quilômetros a gente vai encontrar água. Essa aí já, o Sonnen já quebrou de todo mundo. Todo mundo vai morrer de sede. Aí, uma fala assim: parece que aqui tem água. Sobe todo mundo, né? Pode ser até que não tenha, mas todo mundo vai subir, vai chegar no topo da montanha. Então tem que trazer esperança, né? E assim, tem uma história famosa, dizem que é verdade, ou são histórias que contam no marketing, né? Mas dizem que essa é verdade. Que uma grande empresa de sapatos mandou 2 vendedores para a Índia. E aí É lindo. falou, ó, me façam um relatório, a gente quer entrar lá para vender sapato. Aí o primeiro vendedor mandou um relatório negativo, falou assim, ó, aqui não tem mercado, ninguém usa sapato. Então, sugiro abortar a missão. Aí o outro vendedor, consultor, né, falou assim, mercado excelente, aqui ninguém usa sapato, vai todo mundo comprar os nossos. Adivinha quem que foi promovido na empresa? Contratado. Né? Poxa, né? Quer dizer, esse teve visão, esse trouxe esperança para a empresa, esse viu o lado positivo, teve o sono em grande, falou, não, por que eu vou barrar no negativo? Mas, pelo contrário, ótimo, é o que eu queria. Não tem nem concorrente aqui, nós vamos dominar o mercado, né? Então, assim, Sonnen tem que trazer esperança. Por que Sonnen de grandes mestres são grandes, né? Realmente, assim, salvou o mundo. Jesus salvou o mundo, Buda salvou o mundo. Não é que salvou, mas assim, teve tanta atuação, né? Porque trouxe esperança, né? Numa época em que as pessoas precisavam. Trouxe esperança e realmente, assim, deu resultado. Mostrou que tinha outro caminho. Ligou com o positivo, ligou com o divino, né? Então, aí, conseguiu realmente fazer um grande trabalho. Esse é um ponto, né? Esse é um ponto que eu acho que isso vale policiar, né? Será que o nosso sono está trazendo esperança para a pessoa? Ou a gente já está cortando o negócio? A pessoa nem abriu o negócio, a gente já está dando opinião negativa. Lógico, uma coisa é Isso é muito comum, conselho, né? Ai, uma coitadinho, ele coisa não é vai conseguir, ele conselho. faz assim. É o seu sono é negativo para aquela pessoa. Em Não, a vez de você, pessoa puxa, já teu sono. começou tudo Olha, apesar de todas as errado. dificuldades, a pessoa vai conseguir. Você já está colocando um sono, né, positivo para as pessoas. A gente tem que se policiar, não só para a gente, mas para os outros. A gente muitas Claro, vezes mata as pessoas só pelo pensamento. Isso é muito mata a sério. Né? O pessoa. nosso sono tem esse poder, né, de matar um filho, né, que fica lá. E às vezes é pior, né, não fica só no pensamento, vem para a palavra e vem até para a ação. Aí piorou de vez. Né? Mas assim, a gente tem que Porque se policiar muito nisso. uma coisa é a gente trazer a pessoa também um pouquinho para a realidade, para o pé no chão, né? Mas assim, outra coisa é matar o sono. Você pode incentivar o sono da pessoa, mas dando pequenas correções, por assim dizer, né? Pequenos toques. Agora, a gente tem sono que mata. Isso não pode, né? Isso que realmente precisa tomar cuidado. Tá? Brian, tem uma pergunta aqui da Vânia. Pergunta, vamos lá. Ela estava colocando assim: sempre tenho dúvidas quando o meu sonen é do agrado de Deus. Eu estou salvando aqui, tá, gente? Não estou olhando para o lado, não. Estou salvando aqui para poder mandar depois o infográfico para todos vocês, que é lindo o infográfico do sonen. Tem dúvida se o sonen é do agrado de Deus? Ótima, todos temos. Todos temos.
Todos temos, né? Isso não tem muito jeito, assim, né? Isso tem que ter realmente, assim, experiência, tem que bater cabeça e muitas vezes é teste mesmo, viu? Como fala assim, tentativa e erro. Mas aí é mérito. O ponto é o seguinte, tem que sempre, por isso que a gente falou, Deus como sócio. Tem que sempre ir colocando Deus como sócio. Mesmo se a coisa der errada, vai ser uma lição, não vai dar tão errado, e Deus vai conduzindo, vai mostrando. O erro também é fundamental na vida, né? Vânia, eu vou dar um exemplo para você que eu acho que vai te ajudar um pouquinho, né? Às vezes, aquilo que aparentemente parece errado, ele vem para te mostrar o caminho certo, né? Isso é muito importante. Uma vez, né, num atendimento, foi uma amiga minha, estava assim, tinham várias pessoas e tal, e ela foi perguntar sobre uma decisão de vida. Ela queria saber se ela fazia aquilo que era a profissão dela, que era a biologia, que ela se formou, ou se ela voltava-se para aquilo que era a paixão dela, que era a dança, né? E aí, ela não sabia muito bem para que lado ir, se fazia os dois, como é que ia, se abandonava o mestrado e tal. E ela foi se consultar, né? Aí, a pessoa que foi orientar, ela pegou, deu uma margarida para ela, assim, e falou assim, olha, você está vendo essas pétalas todas? Eu escolhi uma pétala, né? Vê se você descobre qual foi. Né? Tira a pétala que você acha que é. Ela foi lá, né? Tipo, bem me quer, mal me quer, tirou uma. Aí ele falou assim, não, não era essa. Mas agora você está mais perto de descobrir. Né? Então, às vezes, a gente tem que encontrar, né, essas dificuldades para poder chegar na resposta, porque você vai juntar isso com aquilo, com aquilo, com aquilo, para poder chegar naquilo que realmente era. Então, se você falar, eu tenho dúvida se o meu sonho era o sonho de Deus, se está acontecendo daquela forma, né, se está permitido que acontece, já tem um bom indício que alguma coisa ali você tem que aprender. Pode ser que não seja realmente aquilo final que vai acontecer, mas alguma missão ele tem para te mostrar alguma coisa. E até para mostrar que às vezes não é por ali. Né? Mas olha, você vai ter certeza, e aí quando você for para o caminho certo, você vai estar muito mais segura. Então, a gente tem essa mania, né? Ah, não, tem que ir lá, tem que pegar, fazer e tal, e tá certo logo de cara. Não, às vezes você precisa de guardar algumas experiências, né, para poder materializar aquilo que você vai fazer depois. Então, e aí essas experiências basicamente, teoricamente negativas, deixam de ser negativas e passam a ser a construção do seu caminho para onde você quer chegar. Ou seja, era necessário. Né? E outra coisa, né? E outra coisa, assim, só o fato de ter dúvida já é grande coisa. Né? Quer dizer, você não está fixa no seu sonho como sendo necessariamente o sonho de Deus. Porque isso é uma grande presunção, a não ser que você já chegou num nível que realmente a sua vontade e a de Deus são exatamente a mesma. Né? Mas se não chegou nesse nível, a dúvida é grande coisa. Na hora que você tem a dúvida, Deus também pode agir, desde que você permita. Né? Esse é um ponto. E assim, é presunção nossa achar que, né, todos os projetos vão dar certo, sem erros, sem percalço, sem falha. Presunção. Isso não existe. Nem é bom que aconteça. Nem é bom que aconteça. Olha, tem uma coisa que o próprio Mokichi Okada falava muito, que eu acho muito legal, que quando é o tempo certo, quando a coisa está alinhada e tal, parece que ela vai fluir naturalmente. Mas isso não quer dizer que antes disso não houve uma série de percalços, uma série de dificuldades. Mas quando a coisa tem que realmente acontecer, parece que tudo vai acontecendo para aquilo. Né? Mas, como eu falei antes, toda a experiência que você teve que ter para chegar até lá foi necessária. O próprio Mokichi Okada foi parar na cadeia, teve uma série de desgostos, de doenças, morte na família, dificuldades, para então conseguir criar uma coisa muito grande. Então, será que ele não estava alinhado com o sonho de Deus antes? Não, ele estava também. Só que era necessário todo aquele aprendizado, né, para poder, então, cumprir depois uma missão ainda maior, maravilhosamente. E às vezes, mano, olha que legal isso. Às vezes ele quer um sonho para você maior até do que o seu. Né? E aí a gente não está sabendo entender, a gente só quer aquilo. Ah, mas não deu certo. Que de repente ele quer uma coisa muito mais legal. Né? E aí a gente não está permitindo, porque a gente é turrão. Não, mas eu quero assim, quero assim, quero assado. Então, às vezes também saber dar um passo atrás e recuar e esperar e aguardar as coisas acontecerem, também vai mostrar se a gente tem que ir para frente, se não tem, porque insistência é diferente de teimosia. Né? Você pode, né, querer lutar e tudo mais, não desistir, mas também tem que saber o momento de parar. Isso é muito sutil. Né? Como na live do Deni Mauro, né, a gente falou sobre isso. Né? Até que ponto eu estou procrastinando
deixando Deus atuar, eu deveria ter feito mais, ou até que ponto eu estou silenciando o meu coração e deixando o tempo certo acontecer. Isso é muito sutil, Isso a gente tem que tem que ganhar sentir isso. experiência, né? É. Né? Não, e outra coisa, vocês já viram, por exemplo, palestra motivacional? Se a pessoa chega, todo mundo quer o sucesso, né? Todo mundo quer o sucesso. Você imagina um palestrante motivacional que fala assim, olha, gente, queria falar para vocês que eu nasci rico, bonito, a minha vida é perfeita, eu nunca tive nenhum problema, tal. Em 5 minutos ele faz a palestra, o povo dorme e acaba. Já pensou que coisa chata? Não é verdade? Não é verdade. Agora, quando ele começa a falar, ó, gente, é o seguinte, eu nasci pobre, desculpa a palavra, fudido, mal pago, né? Aconteceu isso e isso, eu passei uma situação, todo mundo, nossa, mesma coisa eu sou assim também. Já ligou, porque a gente se liga por essas coisas, né? Não é pelas coisas boas, a gente se liga por essas coisas. Aí ele vai falar, mas eu passei uma transformação assim, assado, não sei o que, não sei o que. Aí todo mundo, ponto. Mas como você fez? Ah, porque eu fiz assim, assado. Eu coloquei Deus como sócio, eu me submeti, eu passei uma situação, eu mudei o pensamento, eu não sei o que, não sei o que. Pronto, todo mundo vai sair maravilhado. Por A quê? Renata colocou Porque uma coisa aqui. o fracasso que transformou, né? A Renata colocou uma frase aqui, eu quero ler, quero que vocês reflitam. Eu tenho uma opinião, né? Mas eu quero primeiro que vocês reflitam e comentem também. Ela colocou assim: penso que o nosso sonem está alinhado com Deus quando o nosso coração vibra alegria. Né? Essa frase ela é muito boa, né? Tem uma coisa interessantíssima aí. Né? Ontem mesmo, né, a gente falou, né, na live do Guedes, que falou sobre o Eckhart Tolle, né, que ele fala do viver o agora, de fluir, de estar vivendo no tempo presente, né, de entrar no flow. Né? Que também estamos usando na imersão, né? Isso. Mas eu gostaria de colocar essa frase de uma outra forma. Renata, vê se você me permite. Né? Que quando o nosso sonem está alinhado com o sonem de Deus, é quando a gente se alegra. E não, né, o contrário. Ou seja, quando você se alegra, quando você tem gratidão, né, quando você sente aquilo, é sinal que você está sentindo o sonem de Deus para você. Ou seja, o sonem dele sempre existe, ele sempre vai estar certo. Mas você passa a perceber que ele está certo quando você vibra em alegria. Entende? Né? Esse quando, talvez, né, é uma condição. Né? Penso que o sonem está alinhado com Deus quando o nosso coração vibra em alegria. Não sei se a frase tem o mesmo sentido, por isso que eu estou querendo colocar dessa forma. Né? Então Só bem cuidado, isso. gente. Né? Só cuidado com a alegria falsa, tá? Se você deseja que o seu vizinho sofra e ele aparece com a perna quebrada, você fica alegre. Né? Então é uma alegria falsa, tem que ser aquela alegria, aquela felicidade mesmo que transborda o coração, que é só pensamento positivo, né? Também tem isso. Mas tem sim esse ponto, sabe, Rê? Claro. A gente sente o flow. Quando você realmente, ufa, nossa, parece que as coisas estão indo bem, né? Parece que tudo está fluindo. Né? Só que também no momento pré-flow acontece isso. Eu não sei se vocês já surfaram na vida. Eu, né, quando era adolescente, surfei. E tem uma coisa muito legal. Surfar e você está no flow. Você aproveita todo o impulso daquela onda para ser impulsionado para frente. Só que tem um momento que não vem onda. A onda ela vem em série. Geralmente são 7 ondas. Aí para, tem uma calmaria. A dali a pouco vem outra. Tal. Não sei que esteja no meio da tormenta. Aí tem onda toda hora. Então, nesse momento, você fala, puxa, estou fora do flow. Não! Aquele momento é o momento simplesmente de parar e aguardar. Né? E aí, quando vier a série, né? Você está preparado, respirou e tudo mais, você vai sentir aquela coisa começar crescendo, opa, é hora de agir de novo, e a gente vai. Né? E aí você consegue surfar de novo e entrar no flow outra vez. Né? Então isso é muito bacana. Né? Não vamos achar que tem que estar o tempo todo, né, fazendo, acontecendo, tal. Às vezes não é assim. Às vezes o plano de Deus não é assim, às vezes a gente tem que parar, observar, esperar, aguardar, e ali tem um aprendizado para a gente poder ir para o próximo momento. Né? Então, essa energia, ela tem momentos que sim, a gente vai sentir isso muito forte, que é quando você está na onda. Mas tem outros momentos que a gente vai sentir, mas também é importante, que é o momento, talvez, do meditar, né? Do sentir um pouquinho, do parar, refletir, fazer associações e tal, e se preparar para um próximo caminho. Tem uma reflexão, o pássaro canta porque está feliz ou está feliz porque canta? Feliz Boa! porque canta. O que você acha, Irene? Acho que é Irene Camelo, né? Acho que o que vocês acham? Perguntaram isso para um cientista
né? Falou, qual a maior descoberta do século XX, né? Ele deu essa resposta. Ele falou, não, a gente achava que o pássaro cantava porque estava feliz, mas na verdade, ele está feliz porque canta. Quer dizer, o sonem dele vem primeiro, ele puxa, o sonem puxa a felicidade, né? Então isso é interessante Exatamente. também. Muito Perfeito. interessante. Não, fantástico. Olha, Irene, obrigado pela frase. Acho que essas duas últimas aí que a gente ouviu agora foram excelentes para a gente parar, refletir. Essa conversa realmente não tem fim. Um grande abraço Valeu, a gente. todos e até amanhã. Obrigado, Obrigadão. Até Chico. mais. Obrigado a você. Tchau, tchau.